Olá a todos, sejam bem-vindos à terceira aula. Vamos continuar com as funções reais de variável real. Temos então aqui o primeiro exercício desta aula, que nos diz: verifique se as seguintes funções são limitadas. Bom, eu começo por definir o que se entende por função limitada. Cá está a definição. Portanto, uma função f definida num certo domínio D contido em R, com valores em R, diz-se limitada se existirem duas constantes a e b reais, tais que f de x está compreendido entre a e b para todo x pertencente ao domínio. Ok? Bom, temos aqui a nossa primeira função de a expressão f de x igual a 1 menos 3 seno de x. Claro que o domínio de f é R. Agora reparem, eu sei que seno de x está compreendido entre menos 1 e 1 para todo x pertencente a R. Agora vou multiplicar por 3. Portanto, 3 seno de x está compreendido entre menos 3 e 3. Certo? Agora vou multiplicar por menos 1. Vou trocar os sinais. Portanto, fico com isto. 3 maior ou igual do que menos 3 seno de x maior ou igual do que menos 3. Eu inverti a desigualdade porque multipliquei por menos 1, que é negativo. Na verdade, daqui para aqui não aconteceu nada de especial nesta situação. Porquê? Porque se alguma coisa está compreendida entre menos 3 e 3, claro que o seu simétrico também tem que estar compreendida entre menos 3 e 3. Mas tudo bem. Agora vamos somar 1. Portanto, 1 mais 3 maior ou igual do que 1 mais menos 3 seno de x maior ou igual do que 1 menos 3. Ou seja, 4 maior ou igual do que 1 menos 3 seno de x maior ou igual do que menos 2. Portanto, f de x, que é o que está aqui, é maior ou igual do que menos 2 e menor ou igual do que 4 para todo x pertencente a R. Logo, f é uma função limitada. Vamos à segunda função, g, definida por g de x igual a π menos arco cosseno de 2x menos 1. A função arco cosseno apareceu pela primeira vez neste exercício. Portanto, eu vou então dizer em que consiste esta nova função. Digamos que uma função trigonométrica inversa. Já nos surgiu numa aula anterior o arco seno, agora temos aqui o arco cosseno. Bom, então reparem no seguinte. Aqui nesta cor verde eu tenho o gráfico da função cosseno. Evidentemente que a função cosseno não é injetiva. Há pontos com a mesma imagem. Não é injetiva. Logo, não tem inversa. Mas, se eu considerar a restrição da função cosseno ao intervalo 0 a π, isto é, se eu me restringir ao gráfico aqui pintado de vermelho, já estou perante uma função bijetiva. Na realidade, estou perante uma bijeção decrescente entre os intervalos 0 a π e menos 1 a 1. A inversa desta bijeção é a nossa função arco cosseno. Portanto, o domínio da função arco cosseno é o intervalo menos 1 a 1.
que é o contradomínio desta função que temos aqui do lado esquerdo. Bom, e o contradomínio da função arco-cosseno é o domínio da função cujo gráfico está aqui de cor vermelho. Portanto, arco-cosseno, mais uma vez, só está definida para x entre menos 1 e 1, e o contradomínio é o intervalo 0 a π. Dizemos então que arco-cosseno de x é o ângulo alfa, se e só se o cosseno de alfa for igual a x e, isto é importante, o alfa tem que pertencer ao intervalo 0 a π. Tá? Por exemplo, arco-cosseno de 0 é π sobre 2. Porquê? Porque o cosseno de π sobre 2 é 0 e o π sobre 2 está entre 0 e π. Tá? O arco-cosseno de menos 1 é π. Tá? Porque o cosseno de π é menos 1. Bom, posto isto, vamos então passar à função g de x igual a π menos arco cosseno de 2x menos 1. Vejamos se g é ou não uma função limitada. Mas antes disso, vamos calcular o seu domínio. Reparem, o domínio de g é o conjunto dos pontos x pertencentes a R, tais que 2x menos 1 tem que estar compreendido entre menos 1 e 1. Ok? Bom, ou seja, é o conjunto dos pontos x reais, tais que 0 menor ou igual que 2x menor ou igual do que 2. Portanto, daqui para aqui, eu somei 1 a todos os membros. Se agora dividirmos tudo isto por 2, ficamos com x entre 0 e 1. Logo, o domínio da função g é o intervalo fechado de 0 até 1. Bom, então, agora reparem. Nós temos que 2x menos 1, está aqui, está compreendido entre menos 1 e 1. Agora vou aplicar arco-cosseno. Portanto, arco-cosseno de menos 1, está aqui, maior ou igual que arco-cosseno de 2x menos 1 maior ou igual que arco-cosseno de 1. Vocês repararam que eu inverti as desigualdades. Fiz isto porque a função arco-cosseno é decrescente. Ok? Isto é muito importante. Bom, mas arco-cosseno de menos 1 é π. Está ali. E o arco-cosseno de 1 é 0. Portanto, vou repetir. Temos que π maior ou igual que arco-cosseno de 2x menos 1 maior ou igual do que 0. Bom, agora vou multiplicar tudo por menos 1. E, como consequência, vou ter que, novamente, trocar o sentido das desigualdades. Portanto, fica menos π menor ou igual que menos arco-cosseno de 2x menos 1 menor ou igual do que menos 0. Ou seja, 0. Está bem? Bom, e agora somo π, que é para chegar à função g de x. Portanto, fica π mais menos π menor ou igual do que π menos arco-cosseno de 2x menos 1 menor ou igual do que π mais 0. Portanto, temos que g de x está compreendido entre 0 e π para todo x no domínio da função g. Logo, g é também uma função limitada. Está compreendida? G de x está entre 0 e π para todo x pertencente a 0,1, que é o domínio da função g. Entendido?
Bom, se necessário, façam pausa no vídeo. Eu vou passar então ao segundo exercício. Defina as funções compostas f após g e g após f nesta situação. Ou seja, f de x é o logaritmo natural de x mais 1 e g de x é igual a e elevado a x mais 4. Bom, definir as funções significa dar a expressão e, pelo menos, determinar o seu domínio. Ok? Bom, reparem, o domínio da composta, o domínio de f após g, é igual ao conjunto dos pontos x que pertencem ao domínio de g, tais que g de x pertence ao domínio de f. Porque é que isto é assim? Reparem, tem aqui um exemplo que nos ajuda a perceber porque é que o domínio da função composta é definido desta maneira. Imaginem que a função g vai do conjunto A para o conjunto B. Portanto, a imagem do 1 é A, a imagem do 2 é B e a imagem do 3 é também B. Depois a função f tem dois elementos, que é o B minúsculo e o C minúsculo. Ambos fazem parte do domínio da função f. Bom, e depois toma valores em D. Reparem, temos aqui a composta f após g. Qual é o domínio de f após g? São os pontos do domínio de g, portanto, são os pontos deste conjunto, tais que g de x tem que pertencer ao domínio da função f, que é para ter continuidade. O ponto 1 não pertence ao domínio da função composta. Pertence ao domínio da função g, g de 1 é A, mas 1 não pertence ao domínio da função composta. Porque g de 1, que é A, não pertence ao domínio da função f. Ou seja, f de g de 1, ou seja, f de A, não existe. A função f não está definida em A. Mais uma vez, o domínio de f após g é só o conjunto formado pelo 2 e pelo 3. Ok? Obviamente que o domínio de f após g está sempre contido no domínio da função g, mas pode não ser todo ele, como acontece aqui neste caso. Bom, então vamos lá. f de x é igual ao logaritmo de x mais 1. O domínio de f é o intervalo que vai de menos 1 a mais infinito, uma vez que o x tem que ser maior que menos 1. Porque isto que está aqui tem que ser maior do que 0. O domínio de g é R. Ok? Bom, então o domínio de f após g é igual ao conjunto dos pontos x pertencentes ao domínio de g, ou seja, pertencentes a R, tais que g de x pertence ao domínio de f, que está aqui. Mas reparem, e elevado a x mais 4 pertence sempre a este intervalo. Na verdade, e elevado a x mais 4 é sempre maior do que 4. Logo, está contido neste conjunto. Portanto, o domínio de f após g são todos os números x reais. A R. Está bem? Agora, ao contrário, o domínio de g após f. Portanto, é o conjunto dos pontos x pertencentes ao domínio de f. Está aqui. Tais que f de x pertence ao domínio de g. O domínio de g é R. Bom, mas este conjunto é precisamente o intervalo menos 1 a mais infinito, está bem? O logaritmo de x mais 1 pertence a R, é óbvio. Portanto,
são todos os pontos x neste conjunto. Tá? Bom, vamos agora encontrar as expressões designatórias de f após g e g após f. Então cá está, f após g tem domínio R e é definida desta maneira. F após g em x é igual a f no ponto g de x, ou seja, isto é igual a f de e elevado a x mais 4. Mas a função f pega num ponto e faz o logaritmo desse ponto mais 1. Portanto, então aqui temos logaritmo de e elevado a x mais 4 mais 1. Ou seja, logaritmo de e elevado a x mais 5. Já está. Agora, g após f tem domínio menos 1 a mais infinito, como vimos. Portanto, g após f em x é igual a g de f de x, ou seja, g de logaritmo de x mais 1. Mas a função g, o que faz? Pega num certo elemento e é igual a e elevado a esse elemento mais 4. Portanto, g disto é igual a e elevado a isto mais 4. Mas aqui temos a exponencial do logaritmo de base e. Portanto, isto aqui é igual a x mais 1 mais 4. Portanto, isto dá x mais 5. Tá? Portanto, mas atenção, g após f de x é igual a x mais 5, mas x, neste caso, é maior que menos 1. Senão não faz sentido. Tá? Por causa disto aqui. Bom, vamos continuar. Simplifique as seguintes expressões. Bem, temos aqui esta e depois temos mais duas na página seguinte. Seno deste ângulo mais 2 vezes o cosseno de outro ângulo menos a tangente de um outro ângulo. Bem, eu tenho aqui o círculo trigonométrico, trata-se de uma circunferência de raio 1. Tenho aqui assinalado os ângulos principais entre 0 e 2π. Um ângulo ao centro em radianos, está aqui um ângulo alfa, é igual ao comprimento deste arco, tá? Porque estamos numa circunferência de raio 1. Bom, como sabem, o seno vê-se no eixo vertical, no eixo dos y, e o cosseno no eixo do x. Por exemplo, o seno de π sobre 6 é o meio e o cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Bom, eu não vou perder tempo aqui com o círculo trigonométrico. No entanto, deixem-me dizer que na minha outra playlist, Matemática 1, existe um vídeo que tem por título Círculo trigonométrico, equação trigonométrica. Eu aconselho a que vejam esse vídeo com atenção, pois eu faço uma abordagem bastante calma de todo o círculo trigonométrico, deduzo as fórmulas de redução ao primeiro quadrante. É um bom vídeo se têm dúvidas na trigonometria elementar, tá bom? E no círculo trigonométrico em si. Bom, vamos então aqui passar ao exercício. Bem, a função seno tem período 2π, a função cosseno tem período também 2π e a função tangente tem período π. Por acaso tenho aqui o gráfico da função tangente, portanto ela não está definida nos pontos da forma π sobre 2 mais kπ. Bom,
Então, como é que nós vamos simplificar esta expressão? Eu vou pegar aqui no 17π sobre 6 e vou escrever aqui o número que é múltiplo de 6, mas está mais próximo de 17. É o 18. Tá? Portanto, 17π sobre 6 é 18π sobre 6 menos π sobre 6. Mas 18 dividido por 6 é 3. Então vou pôr aqui 2π mais π menos π sobre 6. Interessa-me destacar este 2π porque a função seno tem período 2π. Agora, 40π sobre 3. Qual é o múltiplo de 3 mais próximo de 40? É 39. Tá? Então digo que isto é igual a 39π sobre 3 mais π sobre 3. 39 a dividir por 3 é 13. Então vamos pôr aqui 12, que é múltiplo de 2. 12π mais π sobre 3. Bom, agora temos aqui a tangente. 29π sobre 4. Isto é igual a 28π sobre 4 mais π sobre 4. Ou seja, 28 a dividir por 4 é 7. Aqui não me interessa destacar o 2π porque a função tangente tem período π. Portanto, fica 7π mais π sobre 4. Bom, vamos lá então. Seno de 17π sobre 6 é igual a seno de π menos π sobre 6. Mas seno de π menos alfa, imaginem aqui o alfa, seno de π menos alfa é igual ao seno de alfa. Portanto, isto é igual a seno de π sobre 6, que é o meio. Bom, o cosseno de 40π sobre 3 é igual ao cosseno de π mais π sobre 3. Mas o cosseno de π mais qualquer coisa é menos cosseno de qualquer coisa. Tá? O cosseno de π mais qualquer coisa, esse aqui, é menos cosseno. Tá? Portanto, neste caso, menos cosseno de π sobre 3. Ou seja, menos o meio. E a tangente de 29π sobre 4 é igual a tangente de π sobre 4. Isto aqui desaparece. Ou seja, tangente de π sobre 4 é igual a 1. Tá? Porque o seno e o cosseno são iguais. Bom, conclusão. Esta expressão que está aqui é igual a 1 meio mais 2 vezes menos o meio e menos 1. E, portanto, isto dá 1 meio menos 1 menos 1, ou seja, menos 3 meios. Tá? Esta é a expressão simplificada. Vamos continuar. Aqui temos logaritmos. A propósito, existe um outro vídeo meu, também na playlist Matemática 1, que se chama Logaritmos. Nesse vídeo tem tudo o que vocês necessitam saber sobre os logaritmos. Eu apresento as principais propriedades dos logaritmos e demonstro essas propriedades. Ok? Resolve ainda, salvo erro, alguns exercícios nesse vídeo e simplifico algumas expressões, servindo-me de tais propriedades dos logaritmos. Portanto, penso que é um bom vídeo para quem tem dúvidas nos logaritmos. Bom, a definição é esta. Logaritmo na base a de x é igual a y, significa que a elevado a y é x. Tá? Bom, a base dos logaritmos é um número positivo diferente de 1 e este x tem que ser positivo, uma vez que é uma potência de y. Tá? Bom, então vamos simplificar esta expressão que está aqui. Logaritmo de 64 na base 2 menos logaritmo de 1 na base 3 menos g elevado a logaritmo natural de 5.
Bom, isto aqui é muito simples. 64 é 8 vezes 8, é 8 ao quadrado, mas aqui apetecemos escrever 4 vezes 16, tá? 4 vezes 16 é 64. Logaritmo de 1 em qualquer base é 0, tá? 3 elevado a 0 é 1. Bom, e aqui a base repete-se, portanto isto aqui é igual a 5. Bom, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Portanto, logaritmo de 4 na base 2 mais logaritmo de 16 na base 2. Reparem, a que número tenho de elevar 2 para obter 4? É 2. A que expoente devo elevar 2 para obter 16? É 4. Portanto, isto dá 2 e 4, 6, menos 5, 1. Bom, isto aqui é muito simples. Outro exemplo. Vamos simplificar esta expressão. Logaritmo na base de 2 terços de 4 nonos elevado a x menos raiz de 5. Tudo isto a dividir por x ao quadrado menos 5. Bom, é claro que isto não faz sentido para x igual a mais ou menos raiz de 5, por causa do denominador. Bom, usando agora uma das propriedades que eu demonstrei no tal vídeo, nós podemos passar este expoente a multiplicar pelo logaritmo. X menos 5 vezes logaritmo na base 2 terços de 4 nonos. E aqui temos uma diferença de quadrados. Portanto, x menos raiz de 5 vezes x mais raiz de 5. Este elimina este. E, portanto, ficamos logaritmo na base 2 terços. Mas reparem, 4 nonos é 2 terços ao quadrado. Sobre x mais raiz de 5. Bom, mais uma vez aqui a base está repetida. Isto aqui é igual a 2. E em baixo temos x mais raiz de 5. Bom, isto e muito mais, como disse, podem encontrar no vídeo Logaritmos, que está na playlist Matemática 1. Bom, continuando, agora vamos passar, pelos vistos, às equações trigonométricas, exato. Portanto, resolva as seguintes equações trigonométricas. Temos aqui esta e temos aqui outra. Aqui temos duas equações simples. Se calhar eu convém lembrar o que está aqui. Reparem, cosseno de x igual a cosseno de alfa significa que o x é alfa mais 2kπ, ou então o x é menos alfa mais 2kπ. Tá? Isto vê-se muito bem no círculo trigonométrico. Por outro lado, seno de x é igual a seno de alfa, significa que o x é igual a alfa mais 2kπ, mas o x pode ser π menos alfa também. Tá? Está aqui. O seno de alfa e o seno de π menos alfa são iguais. Por vezes, saber a solução destas pequenas equações dá muito jeito na resolução de equações trigonométricas. Bem, então vamos à primeira. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x igual a cosseno de x. Bom, o primeiro membro é o cosseno de 2x. Portanto, temos cosseno de 2x igual a cosseno de x. Bem, agora, este 2x trabalha como sendo aqui este x, e o x é como se fosse aqui o alfa. Portanto, 2x é igual a x mais 2kπ, ou 2x é igual a menos x mais 2kπ. Tá? Por isso é que dá jeito conhecer aqui estas condições, está bem? Resolvendo em ordem a x, ficamos com x igual a 2kπ, ou, portanto, passa para ali, 3x igual a 2kπ. Equivalente a dizer que o x é 2kπ,
ou o x é igual a 2kπ sobre 3, com k pertencente a z. Tá? Portanto, há infinitas soluções. Agora, uma nova equação trigonométrica. 4 cosseno ao quadrado de x menos 12 cosseno de x mais 5 igual a 0. Bom, já estão a ver que isto faz lembrar uma equação de grau 2, uma equação polinomial de grau 2. 4y² menos 12y mais 5 igual a 0. Tá? Portanto, eu vou designar o y por cosseno de x e resolvo então esta equação. 4y² menos 12y mais 5 igual a 0. Utilizando a fórmula resolvente, y é igual a 12 mais ou menos 12 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 5 sobre 2 vezes 4, ou seja, 8. Ou seja, o y é 12 mais ou menos 12 vezes 12 é 144, 4 vezes 5, 20, e 20 vezes 4, 80. Sobre 8. 144 menos 80 dá 64. E a raiz de 64 é 8. Portanto, temos que o y é 12 mais ou menos 8 sobre 8. Dividindo numerador e denominador por 4, temos que o y é igual a 3 mais ou menos 2 sobre 2. Escolhendo mais, obtemos y igual a 5 meios. Escolhendo menos, obtemos o y igual a 1 meio. Y igual a 5 meios é impossível. Esta solução não nos interessa porque o y é cosseno de x. E cosseno de x está entre menos 1 e 1. E 5 meios é bem maior do que 1. É maior que 2 até. Ok? Portanto, ficamos apenas com y igual a 1 meio. Ou seja, o cosseno de x é igual a 1 meio. Bem, mas 1 meio é o cosseno de π sobre 3. Portanto, outra vez, utilizando isto que está aqui em cima, significa que o x é π sobre 3 mais 2kπ, ou o x é menos π sobre 3 mais 2kπ. Ok? Pronto. Podem verificar, pegar aqui no π sobre 3 ou no menos π sobre 3, na verdade é indiferente porque a função cosseno é par. Tá? Substituir aqui na equação e verão que de facto estes valores satisfazem são solução desta equação. Bom, vamos então continuar e tenho aqui o último exercício desta aula. Tenho aqui uma fórmula trigonométrica que é o cosseno da diferença e o cosseno da soma de dois ângulos. O cosseno de A menos B é igual ao cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. E o cosseno de A mais B é a mesma coisa, só que aqui fica menos. Na verdade, já utilizamos esta fórmula no exercício anterior. Reparem, se o A for igual ao B, ficamos com o cosseno de 2A igual ao cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Utilizamos isso aqui. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é o cosseno de 2x. Bom, mais uma vez eu queria aqui recorrer novamente a um dos meus vídeos da outra playlist, Matemática 1. Estou-me a referir a um vídeo que se chama Produto escalar, duas definições, versão longa. Nesse vídeo eu deduzo, entre outras coisas, as fórmulas para o cosseno da soma e diferença de dois ângulos e também o seno da soma e da diferença de dois ângulos. Tá? Portanto, é um vídeo bastante interessante. Bem, vamos então passar à resolução desta equação.
Tenho duas resoluções. A primeira resolução, uma vez temos aqui uma diferença, estão a ver? Eu vou dividir ambos os membros por 2, ou seja, multiplicar por 1 meio. Portanto, ficamos então com 1 meio vezes cosseno de x menos raiz 3 sobre 2 vezes seno de x igual a 1 meio. Agora olhem aqui para esta fórmula. O que está aqui no primeiro membro é precisamente o cosseno de π sobre 3 mais x. Ok? Portanto, o cosseno de π sobre 3 mais x é igual ao cosseno de π sobre 3, que é 1 meio, vezes o cosseno de x. Está ali. E agora, menos seno de π sobre 3, que é raiz 3 sobre 2, vezes seno de x. Está certo? Igual, bem, o meio é o cosseno de π sobre 3. Por exemplo. Tá? Então, já tenho isto no formato cosseno de qualquer coisa igual a cosseno de alfa. Então, agora vou olhar para isto. Estão a ver? Portanto, π sobre 3 mais x é igual a π sobre 3 mais 2kπ, ou π sobre 3 mais x é igual a menos π sobre 3 mais 2kπ. Bem, resolvendo em ordem a x, isto passa para ali, não é? Ou melhor, este cancela com este, portanto fica x igual a 2kπ, ou x igual a menos 2π sobre 3 mais 2kπ, com k pertencente a z. Portanto, aqui temos a solução, as soluções desta equação. Aqui, se quiserem pôr um valor positivo, somo-lhe 2π. Tá? Faço k igual a 1, somo 2π. Menos 2π sobre 3 mais 2π dá 4π sobre 3. Portanto, em vez disto, posso escrever isto. X igual a 4π sobre 3 mais 2kπ, porque k pertence a z. Vamos agora à resolução 2. Cosseno de x menos raiz 3 seno de x igual a 1. Portanto, daqui para aqui, simplesmente passo o seno para o segundo membro. Ou seja, cosseno de x igual a 1 mais raiz 3 seno de x. Agora, daqui para aqui, vou elevar ambos os membros ao quadrado. Portanto, cosseno ao quadrado de x igual a 1 ao quadrado, que está aqui, mais 2 raiz 3 seno de x, mais isto ao quadrado, ou seja, 3 seno ao quadrado de x. Eu tenho aqui um ponto de exclamação. Porquê? Porque ao elevar ambos os membros ao quadrado, eu posso ganhar soluções que, na realidade, não são solução da equação inicial. Reparem aqui um exemplo bastante caricato. Se eu escrever aqui x igual a 1. X igual a 1, se eu elevar ambos os membros ao quadrado, fico com x quadrado igual a 1. Estão a ver? Claro que se x for igual a 1, então x ao quadrado é igual a 1. Mas x ao quadrado igual a 1 equivale a dizer que o x é igual a 1 ou x é igual a menos 1. Estão a ver? Esta condição, a equação inicial, que só tem uma solução, que é o 1, não é? Ganhei aqui uma falsa solução ao elevar ao quadrado. Portanto, temos de ter cuidado. Podemos ganhar números que de facto não são solução da equação inicial. Mas pronto, eu vou continuar e depois, no final, já vão ver o que é que eu faço. Pronto, então, continuando, deixa-me agarrar aqui o ponteiro. Bem, o que é que temos aqui? O cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Portanto, este 1 cancela com este 1. E agora passo este menos seno ao quadrado para aquele membro. E ficamos com 4 seno ao quadrado de x
mais 2 raiz de 3 seno de x igual a 0. E agora vou colocar o 2 seno de x em evidência. Portanto, vai multiplicar por 2 seno de x mais raiz de 3. Agora, utilizando a lei do anulamento do produto, ficamos com seno de x igual a 0, tá? Ou 2 seno de x mais raiz de 3 igual a 0. Cá está. Bem, o seno de x é 0 se o x for múltiplo de π, kπ, com k pertencente a z. E aqui isto significa que o seno de x é menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, novamente, x igual a kπ ou seno de x igual a seno. Bem, o seno de menos π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. Vocês não precisavam de escrever isto, mas eu gosto de escrever sempre as nossas equações no formato seno de x igual a seno de qualquer coisa. Seno de x igual a seno de alfa. Por causa disto que está aqui. Estão a ver? Porque eu sei resolver estas equações simples. Ok, pronto. Então temos seno de x igual a seno de menos π sobre 3. Bem, isto aqui fica na mesma. Isto significa então que o x é menos π sobre 3 mais 2kπ, ou o x é π menos π sobre 3 mais 2kπ. Eu gosto muito destas soluções que temos aqui para esta equação. Bom, concluindo, x é igual a kπ, ou x igual a menos π sobre 3 mais 2kπ, ou x igual a 4π sobre 3 mais 2kπ. Pronto, encontrei todas estas soluções com k pertencente a z. Mas como daqui para aqui elevei ao quadrado, eu não sei se ganhei falsas soluções. Então, o que há a fazer agora é verificar se todos estes números que aqui temos são ou não solução da equação inicial. Uma vez que podemos, então, ter aqui soluções a mais. Bem, eu já resolvi a equação anteriormente, portanto, reparem, aqui tenho que x igual a kπ, aqui tenho x igual a 2kπ. De facto, se o k for ímpar, não dá. Imaginem que o x é π. Se o x for π, aqui ficamos com menos 1, menos 0. Mas menos 1 não é igual a 1. Portanto, estão a ver? Quando o k é ímpar, não dá. Temos que pôr x igual a 2kπ. E aí dá. Se o x for 2kπ, isto aqui é 1, isto aqui é 0. Tudo bem. Aqui, x igual a menos π sobre 3 mais 2kπ. Portanto, se x for menos π sobre 3, eu vou ali e faço cosseno de menos π sobre 3. Portanto, isso é igual a 1 meio menos raiz de 3 vezes seno de menos π sobre 3. O seno de menos π sobre 3, eu vou escrever aqui talvez. Se x for menos π sobre 3, aqui em cima ficamos com o cosseno de menos π sobre 3 menos raiz de 3 vezes seno de menos π sobre 3. Isto é igual, portanto, o cosseno de menos π sobre 3 a função cosseno é par, portanto, isto é igual a 1 meio. A função seno é ímpar, vai ficar aqui mais raiz de 3. O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Portanto, isto dá 1 meio mais 3 meios, ou seja, 4 meios, que dá 2, e não é 1.
estes x que aqui estão, x desta forma, não é solução. E x igual a 4π sobre 3 mais 2kπ, estes sim são soluções, como vimos há pouco, está bem? Podem confirmar na equação inicial. Pronto, mais uma vez, chama a atenção que quando elevam ao quadrado, podem ganhar falsas soluções. Portanto, não há problema nenhum em elevar ao quadrado, simplesmente no final têm que pegar nessas soluções e ir confirmar na equação inicial se de facto são ou não verdadeiras soluções. Bom, penso que não tenho mais nada, e não tenho mesmo. Despeço-me de vocês. Façam pausa no vídeo sempre que acharem necessário, tá bem? Não avancem sem entender tudo o que está para trás. Marcamos então encontro na aula número 4. Fiquem bem e até à próxima. Tchau!